Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma live, que eu prefiro dizer mais uma palestra virtual. O termo live ainda não me cai muito bem, no nosso caso. E vamos inovar um pouco. Vamos fazer uma leitura de uma mensagem proferida pela nossa irmã Lúcia, para nós já nos harmonizarmos. Do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima. Passa a seguir e, sucessivamente, desincumbe-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Que assim seja. Boa noite, então, mais uma vez. Boa noite. Início ao nossa palestra virtual. E nós vamos dividir a nossa palestra em 4 momentos. As boas-vindas, avisos e prece de abertura. E agora vou acrescentar aqui que boas-vindas, né, a leitura de uma mensagem, avisos, prece e abertura. Vai aumentar um pouquinho mais. Na sequência, nós vamos apresentar o nosso expositor desta noite. Ele vai fazer uma introdução ao tema, entre 30 e 45 minutos, no máximo. Após essa exposição, nós abriremos espaço para perguntas, que será feita pela equipe do Educandário, com respostas do nosso expositor. E o 4º momento serão considerações finais tecidas pelo expositor e o encerramento com a prece final proferida pelo nosso expositor. Vamos aos avisos. Recomendamos, né, manter a câmera e o microfone desligados, com exceção do palestrante e quem vos fala e da pessoa que vai fazer, nossa irmã que vai fazer a prece de abertura. Porque senão todo mundo desliga, né? Também agradecemos os irmãos, né, de outras casas que estão nos prestigiando. Nós ficamos muito contentes, justamente por isso, porque realmente todas as vezes que nós nos reunimos, em nome de Jesus, mesmo virtual, Ele está conosco, né? Então, esse momento, segundo um grande irmão, amigo e pai, lá de Belém do Pará, né? Todas as vezes que nós nos encontramos sob a égide, né, do encontro de Jesus Cristo, esse momento por si só já é grandioso, é uma oportunidade única que temos. Então, o nosso expositor dessa noite, reforçando, né, é o Paulo Roberto, com o tema Rumo ao Mundo de Regeneração. Eu vou pedir para que a nossa irmã Nara, então, faça a nossa prece de abertura. Irmãos e irmãs, levamos nossos pensamentos, neste momento, ao nosso Pai Maior. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade, pela dádiva de podermos estar no conforto dos nossos lares, aquecidos. Pedimos a Deus, a essa equipe espiritual, que possa derramar suas bênçãos de amor, de paz e saúde sobre cada um de nós, nossos vizinhos, nossos familiares, que, embora distantes uns dos outros, possamos estar todos em sintonia com essa equipe espiritual de amor e de luz.
E assim, pedimos a permissão para darmos por iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. E com a palavra, Paulo Roberto. Muito obrigado. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja com todos e que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, de todos os instantes. No final dos anos 60, início dos anos 70, nós de Osório nos mudamos para Sapucaia do Sul e numa idade ainda de infância, já se vão alguns anos, fomos trazidos pela mão de um tio nosso, de um parente nosso, com a ideia de nos apresentar a uma sociedade espírita. E nos foi apresentada a Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna, uma sociedade modesta que funciona até os dias de hoje, levando a mensagem da doutrina espírita. Lá fizemos a nossa primeira incursão no movimento. Pequeno, tínhamos as aulinhas de evangelização que eram ministradas pelo nosso irmão, já desencarnado, Hermínio Fraga. E lembramos na época que, numa dessas aulinhas que ele ministrava, ele nos disse a certa ocasião que haveria o tempo em que nós poderíamos falar com uma pessoa através de um aparelho e mais, poder ver a sua fisionomia. Foi um motivo de chacota espírita, e a chacota espírita funciona bem sutilmente, um leve sorriso, mas lá por dentro a incredulidade, a surpresa e até a dúvida que tal fato pudesse acontecer. E quando hoje nos preparávamos para darmos início a esse trabalho através dessa tecnologia, nos lembramos desse nosso irmão, que visionariamente já vislumbrava essa possibilidade. E nós não hoje estamos só falando através de um aparelhinho para uma pessoa, mas para várias pessoas, e poderíamos falar para milhares de pessoas. E mais do que isso, estamos falando pela doutrina espírita, em que pese as circunstâncias, é um recurso que nos foi trazido para que pudéssemos valer dele tecnologicamente para enfrentarmos, muitas vezes, as adversidades, os problemas que estamos enfrentando atualmente. Então, se esse nosso irmão certamente estará ao par de que ocorreu essa possibilidade, se sentiria muito feliz e muito satisfeito por ver a sua ideia, né, sua primeira ideia, sua primeira visão se concretizar. Isso faz parte, evidentemente, de um progresso tecnológico que nosso planeta tem a possibilidade de estabelecer como uma ferramenta. Nós avançamos muito nessa área e hoje, certamente, não temos ainda a dimensão do que poderá vir a surgir em nosso benefício para o nosso desenvolvimento, atestando que podemos sempre progredir em todas as áreas. Porém, é necessário que também estendemos este progresso, essa evolução, a uma parte mais essencial, que é a parte espiritual. Estamos desenvolvidos muito tecnologicamente, mas ainda estamos engatinhando na nossa condição ética moral, razão pela qual estamos aqui neste mundo, um mundo de expiação e de provas, mas um mundo também que nos catapultará para estabelecer novos mundos e novos parâmetros de existência. Quais são esses mundos que nos aguardam? Os mundos de regeneração ou os mundos regenerados? Mas o importante é estabelecer essa cronologia, porque hoje nós vivemos num mundo de provas e de expiação. Nosso planeta Terra é uma condição fundamental para que nós possamos alcançar esses mundos mais elevados.
E o que são as provas e o que são as expiações? As provas são são aquelas situações que enfrentamos no nosso cotidiano e durante o nosso progresso espiritual. E as expiações não são nada mais nada menos do que o reparo dessas provas, porque não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Então, todos nós nascemos simples e ignorantes. Ignorantes não no sentido pejorativo da palavra, mas ignorantes no sentido de ainda ter que angariar elementos para que nós possamos nos situar nesse progresso. O professor Ney Lobo, professor de filosofia espírita, que eu gosto muito de referir, ele diz que nós, quando fomos criados por Deus, fomos criados como uma espécie de página em branco. E ali vamos escrevendo a nossa história, escrevendo e registrando o que nos ocorre, muitas vezes com êxito, na medida em que nos aproximamos de Deus. Mas nem sempre isso é possível, porque ainda transitamos pela inferioridade, pela primitividade, ocasionada pelos mundos que já vivemos, os mundos ainda primitivos, né? Nós temos ainda os mundos de expiação e de provas, como o nosso planeta, os mundos ditosos, não é? Os mundos angelicais e os mundos divinos. Então, trilhando essa cronologia, nós ainda nos encontramos no planeta Terra. E nós fizemos um apontamento de que, como o planeta Terra, existem 17 bilhões de planetas iguais ao nosso. Não fomos ainda, não tivemos sucesso ainda na descoberta desses mundos sob o aspecto tecnológico, mas se sabe que as características desse planeta correspondem à Terra. E não é de não se imaginar que ali existam espíritos como nós, transitando nesta mesma área. Mas, fundamentalmente, nós temos que alcançar os mundos regenerados em função do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ou seja, intelectualidade com sabedoria, intelectualidade com amor, intelectualidade com caridade. Nós temos que entender que esses aspectos estão ligados às leis, à liberdade, ao amor, à justiça e ao progresso. As leis são fundamentais para que nós possamos nos situar dentro daquilo que nós objetivamos. Então, para que nós possamos nos regenerar, ou seja, reparar, primeiro sobre o aspecto da expiação, e nos lançarmos de maneira mais liberta aos mundos regenerados, nós temos que estabelecer o que significa liberdade para nós. E o professor Ney Lobo, né, situa isso como uma espécie de condição fundamental para nos situarmos diante das organizações que nós fizemos parte neste mundo. Então ele fala, liberdade não é aquilo que nós desejamos fazer. Liberdade não é aquilo que nós queremos fazer, é aquilo que nós temos que fazer. E aí, questionado sobre o aspecto de ter que fazer, não é? Sobre o aspecto da liberdade, há um contrassenso, porque se nós temos que fazer alguma coisa, nós não temos liberdade, não é? Porque nós não estamos fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas sobre as leis divinas, a liberdade com conhecimento de causa é aquela que é a mais adequada à nossa realidade. E nós vivemos hoje muito mais uma libertinagem do que uma liberdade, na medida em que nós não a estamos usando com sabedoria. Então a liberdade com sabedoria é simplesmente estabelecer aquilo que nós, dentro da nossa proposta, das nossas realizações, daquilo que nós pudermos fundamentar como elemento de liberdade, fazermos. Jesus Cristo deu o maior exemplo desse aspecto, não é? Quando ele veio à Terra nesta missão, a humanidade não o entendeu e o colocou numa cruz. Ele poderia usar dos seus poderes, e assim poderia, de qualquer maneira, acontecer, de inverter tudo aquilo. Ele poderia aniquilar aquelas pessoas, tirar do seu caminho e trilhar uma outra história. A liberdade de Jesus foi usada com sabedoria, ou seja, ele se submeteu à sua escravidão dentro do processo inferior da humanidade para podermos nos libertar. E entendendo a sua mensagem, certamente vamos nos libertar.
Um outro aspecto fundamental que faz parte na propulsão para os mundos regenerados é o amor. O amor é a característica fundamental e a maior, talvez, de todas elas. Por quê? Porque é através do amor que nós vamos chegar até o Pai. É que nós vamos chegar até Deus. É que talvez possamos atingir até o mundo divino, os mundos divinos. Porque essa é a nossa proposta e a lei do progresso. Mas o amor, ele tem que ser entendido também dentro da racionalidade e da condição de desenvolvimento espiritual. Para alguns, o amor pode ser bom, para outros pode ser até doentio. O importante é nós entendermos a necessidade do amor ao próximo. E para que nós possamos amar alguém, é fundamental que amamos a nós mesmos. Hoje nós vivemos num mundo de turbulência, de inquietude, de incredulidade, de inconformidade, porque nós não entendemos ainda o nosso papel aqui na Terra. Nós estamos muito desprendidos da essência fundamental. O amor ao próximo, como a nós mesmos, representa a condição básica de amar incondicionalmente. Ou seja, o amor está ligado intimamente ao fato de eu me sentir feliz com a felicidade do outro, de uma maneira sadia. Hoje as pessoas acham que amar é proteger. Outros acham que amar é sempre dizer sim. Outros acham que amar é nunca se indispor. Outros acham que amar é fazer uma caridade, é dar um presente, é dar uma palavra de carinho. Todos esses aspectos se fundem, sim, nessa situação. Mas o aspecto fundamental é viver com consciência do que nós estamos realizando para podermos, então, alcançarmos com a consciência, com toda a sua essência, os caminhos dirigidos e colocados para nós para alcançarmos esses orbes e esses mundos. Nós nos lembramos de... Hoje em dia nós temos muitas vezes o receio de dizer não, não é? E nós preparamos aqui, nós lembramos de uma história muito interessante que aconteceu, porque o não, ele tem características fundamentais dentro do nosso processo. Muitas vezes é um incômodo, muitas vezes pode desencadear situações que nós nem sequer possamos imaginar. Eu vou contar uma historinha rápida, apenas para ilustrar aquilo que nós estamos falando. Todos nós conhecemos o apresentador Silvio Santos, né? Cenoura Bravanel. Quando ele iniciou a sua atividade, era ainda um sujeito muito simples, muito modesto, e ele foi para São Paulo. E quando ele começou a ter o primeiro contato com a cidade grande, como todos que vão para lá, ele sentiu muita rejeição. E foi ao ponto em que ele precisou arrumar um emprego, porque já estava com uma dificuldade muito grande, inclusive da sua própria alimentação, da sua própria sobrevivência. E ele chegou numa loja, uma lojinha pequena, alguns irmãos devem conhecer a história, mas estou falando apenas para ressaltar aqui, para reforçar aquilo que nós estávamos dizendo, do não, né? Ele chegou nessa loja e entrou, porque dizia num cartaz, há vagas. E ele disse lá, apareceu um senhor baixinho lá, um sujeito que era o dono da loja, e ele imediatamente, o Silvio se reportou a ele, olha, estou passando uma dificuldade muito grande, e inclusive eu estou com falta inclusive de alimentação, e eu precisava de um emprego. E esse cidadão, esse dono da loja, imediatamente disse que não, ele não ia dar o emprego. E o Silvio perguntou, mas por quê? Não, porque eu aqui só emprego moças, só emprego meninas, jovens, mulheres. E ele perguntou por quê? Não, porque as mulheres geralmente não dão trabalho, elas são solícitas, têm um bom relacionamento e exercem a sua função de maneira que corresponde às minhas necessidades. Muito bem. Mas aí o Silvio insistiu, eu digo, mas eu preciso, me arrume qualquer coisa que não esteja relacionado à atividade profissional que essas meninas, que essas moças exercem. Não, mas infelizmente não tem. E o Silvio saiu dali, evidentemente, decepcionado. E com o passar do tempo, ele foi se tornando um mega empresário. Todos nós conhecemos, né, o seu
a sua condição hoje. Passado algum tempo, já ele tinha a TVS, a televisão, e essa pessoa foi procurá-lo onde ele estava. E lá, no camarim, o Silvio recebeu a notícia de um dos seus assessores que se encontrava ali um homem que precisava falar com ele. O Silvio, né, evidentemente muito atribulado, muito ocupado, disse que não poderia recebê-lo. Foi quando, então, esse assessor lhe disse que se tratava de um senhor ao qual ele, há muitos anos atrás, havia lhe procurado pedido emprego. Imediatamente, o Silvio disse, não, mas pare um pouquinho, eu vou recebê-lo. Para surpresa do assessor, porque o Silvio não costumava receber ninguém. Pede-lhe para aguardar alguns minutos que eu vou ter com ele. E assim foi. Passado alguns minutos, ele foi até o senhor este. E lá se encontrava ele, quieto, calado, meio constrangido. Então ele disse, eu vim aqui procurar um emprego. Lembra de mim? E o Silvio, com aquele sorriso, sim, lembro. Eu estou passando muita dificuldade. A minha loja fechou. Eu sei que eu tenho todas as chances de não ter esse emprego, porque lhe neguei quando foi me procurar. Mas, dadas as circunstâncias, e eu estou passando muita dificuldade, estou aqui na frente do senhor e lhe peço encarecidamente, se for do seu desejo, me conceder essa vaga. O Silvio sorriu para ele e disse, o emprego é seu. Não só será meu funcionário, como irá trabalhar comigo como meu assistente de palco. Ele não acreditou, ficou incrédulo, perguntando, mas como assim? Eu lhe neguei o emprego, eu estava esperando um não. E o Silvio lhe disse, você sabe que o seu não foi o maior sim que eu recebi na minha vida. Porque se eu tivesse lhe dito, se você tivesse me dito sim, eu certamente estaria trabalhando na sua loja até hoje. E o que me motivou a ser o que eu sou hoje foi justamente os nãos que eu recebi ao longo da minha vida. E Silvio hoje emprega quase 30 mil funcionários. E é esta a razão pelo qual ele tem na sua plateia apenas meninas, senhoras, moças, porque ele disse em tom irônico, né, que elas não representam e não dão trabalho nenhum. Então, meus irmãos, muitas vezes, quando dissemos ou quando recebemos um não, ele tem o sentido positivo das coisas. Depende da forma que nós encaremos. Jesus também espantou os vendilhões do templo e também disse não àquele comportamento. E nem por isso deixou de ser caridoso, deixou de ser amoroso, ou deixou de estar perto do seu Pai, que é bondoso e justo. Então a lei do amor hoje se estabelece pelos princípios básicos da doutrina espírita. Nós temos uma fé raciocinada, nós temos uma condição científica e filosófica de entendermos o nosso papel aqui na Terra. O objetivo maior é esse, sem esse nós não vamos a lugar nenhum. E nós nos encontramos nessa turbulência que estamos atravessando no nosso planeta exatamente pela carência de amor, pelo distanciamento das condições que são favoráveis para que nós possamos evoluir. Então, quanto mais distante nós estivermos dos princípios éticos e morais protagonizados por Jesus, mais dificuldades nós vamos encontrar nessa caminhada e nessa trajetória. E muitas vezes nós acreditamos, e nós acreditávamos equivocadamente, que as condições regenerativas do nosso mundo deveriam vir de cima, que certamente algum espírito superior ou algum mestre iria reformular todas as condições para que nós tivéssemos uma vida regenerada, uma vida sem guerra, sem orgulho, sem vaidade, com muito amor. Mas nos esquecemos, e esta é a verdade, isso tem que partir de nós. Porque essas condições são granjadas exatamente para estabelecermos os patamares necessários para continuar o nosso progresso. Porque temos outros mundos, né, nessas 70 bilhões de galáxias, 2 trilhões de galáxias que existem no nosso universo, nós temos que granjar esses mundos, habitá-los e trabalhar incessantemente para o progresso nosso e o progresso dos outros. Dia desses, alguém me perguntou assim, mas, Paulo, que tipo de sinal nós temos para acreditar que o nosso mundo será um mundo regenerado?
dadas as dificuldades que a humanidade está vivendo. E nós dissemos, os sinais são os mais fortes e mais vitais possíveis. Haroldo Dutra, numa palestra também sobre esse tema, né, rumo aos mundos regenerados, rumo ao mundo de regeneração, ele diz o seguinte: nós temos exemplos fantásticos de espíritos regenerados que vieram aqui dar o seu exemplo, contar a sua história e dizer que é possível amar incondicionalmente. Quando nós falamos de Edivaldo Pereira Franco, certamente nós estamos nos reportando a um espírito regenerado. Quando nós falamos em Chico Xavier, certamente nós estamos falando de um espírito regenerado. Quando nós falamos em Mahatma Gandhi, que venceu uma guerra sem derramar uma só gota de sangue, e disse ele, o amor de uma só pessoa é capaz de demover o ódio de milhões. Seguramente é um espírito regenerado. E nós temos este exemplo de como são felizes, de como são ditosos, de como são focados no seu aspecto de missão, porque muitas vezes nós já queremos nos revestir de caridades grandiosas, de um amor que não nos cabe ainda, senão a pena de vencer as provas, de reparar as expiações, nós queremos que isso se faça instantaneamente. Mas muitas vezes, na primeira prova, no primeiro momento, na primeira invigilância, nós já temos a carência e a falta da paciência, da tolerância, do sorriso, do abraço, elementos simples que poderiam nos tornar melhor e poderiam ser patamares para que nós possamos e que nós pudéssemos chegar a condições mais favoráveis. Então hoje ainda nós estamos neste planeta, mas os sinais, os exemplos, as informações que recebemos através da doutrina espírita, dos bons espíritos, desses nossos amigos missionários, né, que vêm aqui, tem um só motivo: nos dar o exemplo de como podemos ser felizes nesses mundos quando isso tudo, o orgulho, a vaidade, a falta de caridade, a falta de tolerância, a impossibilidade de dizer não, quando tudo isso for debelado de uma forma consciencial. Então estaremos preparados como espíritos para nos lançarmos a novos desafios, porque imaginem, ou não imaginem, os caros irmãos, que ao chegar nesses mundos, nós teremos já transitado em algum aspecto que nos deixe numa situação cômoda. Nós citamos Edivaldo Pereira Franco, que é um regenerado que está aqui, trabalhando para mostrar a nós inferiores o que se pode fazer quando se tem o amor no coração. Isso é muito importante que tenhamos isso em mente. Então, um outro aspecto é a justiça divina. Nós costumamos dizer que todos nós somos iguais, indistintamente. Mas há um aspecto muito importante. Somos iguais, mas as oportunidades nos são diferentes. Nós não temos as mesmas oportunidades. E por que não temos as mesmas oportunidades? Pelo simples fato de que hoje nós estamos vivendo em condições diferentes dado o nosso esforço. Então, aqueles que aproveitam as oportunidades de maneira construtiva, evidentemente estão deixando para trás algumas etapas que estão sendo ainda vencidas pelos outros. Então, cumpre-nos a estender a mão para esses nossos irmãos, para que todos nós um dia estejamos ao lado de Deus. E o progresso, sem dúvida nenhuma, nós não podemos nos furtar ao progresso. Nós temos duas opções: ou ficarmos parados, ou irmos adiante. Dias também, há tempos atrás, alguém nos perguntou assim: mas o espírito não regride? Ele está aqui na Terra e ele não pode ir para um mundo inferior? Absolutamente, ele não regride. Ele muitas vezes, nós vemos tantas dificuldades, né, de irmãos nossos, espíritos ainda, num grau primitivo de existência, que recebem a oportunidade na Terra e acabam sucumbindo, né? Nem as expiações lhes são favoráveis. Então, eles precisam retornar aos mundos primitivos. O que nos quer dizer que necessariamente não estão evoluindo, mas estão voltando ao patamar
que eles são próprios, porque ninguém pode regredir naquilo que não progrediu. Então estarão eles lá se esforçando para novamente, quem sabe, receber a oportunidade de viver no mundo mais superior. Assim somos nós também. Muitas vezes, talvez seja nos dada a oportunidade de viver em algum mundo regenerado, mas se não estivermos compatibilizados com a possibilidade de viver nesses mundos, teremos que regressar ao nosso planeta, mas isso não requer dizer que estamos evoluindo. Estamos no patamar onde estamos para alcançar de maneira consciencial e de maneira completa aquilo que é próprio dos mundos regenerados. E como são esses mundos regenerados? São os mundos em que nós não conseguimos ainda nos desapegar das condições materiais, né? Ainda carregamos a matéria como elemento principal da nossa vida, da nossa existência. Porém, há um aspecto que deve ser levado em conta. Nós já nos aproximamos mais das condições morais que está estabelecido pela doutrina espírita. Então, o orgulho, a vaidade, o ódio e todos esses aspectos pejorativos, que são negativos, eles já deixarão de existir. E nós poderemos dizer que estaremos começando a exercitar o amor na sua plenitude, ou seja, o amor incondicional. Não quer dizer, como frisamos anteriormente, que nós não venhamos a retornar para o nosso planeta. Vai depender muito da nossa condição de absorver intimamente, através do nosso esforço, através do nosso empenho, as possibilidades de continuar a nossa vida. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que, fundamentalmente, nós estamos caminhando para esta realidade. O nosso planeta será um mundo regenerado? Poderá, desde que toda a humanidade esteja vinculada aos preceitos do Mestre Jesus. O amor a Deus e o amor ao próximo. Indo a esses mundos através dos seus ensinamentos, através das suas orientações, que nos é chegada através da doutrina espírita como um manancial de conhecimento e de informações. Ninguém pode chegar a um determinado estágio sem conhecer. Mas uma característica básica da doutrina espírita, fundamentalmente, é o conhecimento e a atitude. De nada adianta conhecermos se nós não tivermos atitudes. Então, não adianta nós querermos cursar o ensino superior se nós ainda não conseguimos passar no ensino primário. E temos que passar com condições de entendimento. Assim, nós vamos transformando o nosso mundo. O amor, como diz o Gandhi, ele é o responsável por demover, por erradicar todo o processo de ódio. O amor de uma pessoa. Imagine se nós tivéssemos várias, muitas, milhares, centenas de milhares de pessoas, de espíritos, amparados no mesmo processo evolutivo. Certamente o mal, as dificuldades, esse inconformismo e essa descrença, não é? Elas iriam fatalmente sumir, iriam fatalmente desaparecer. Então, meus irmãos, nós pensamos desta forma, acreditemos nessa forma. O aspecto da crença, em que pese o que nós estamos passando hoje e que é inerente justamente a esse processo de desgaste da humanidade, de dificuldade de entendimento da humanidade, ele precisa ser entendido como uma oportunidade divina para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento moral. Ninguém chegará ao Pai senão por Jesus, ou seja, ninguém chegará ao Pai senão através dos ensinamentos preconizados por Ele. Que todos nós possamos um dia alcançarmos esses mundos com a certeza da possibilidade dos encargos que nos serão confiados para que possamos trabalhar em prol de mais algumas pessoas, de mais alguns irmãos que ainda não conseguiram atingir esse estágio. Nós já nos encaminhamos para nossas reflexões finais, queremos agradecer a oportunidade e nos colocamos à disposição aqui dentro dos nossos limites para alguns questionamentos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Paulo, pela exposição
E nós temos algumas perguntas aqui que eu sou responsável por trazer até você. A primeira pergunta dentro do tema, né? Somos conhecedores que circulam nas mídias sociais datas precisas de início e fim da regeneração do orbe terrestre. Poderia fazer algum comentário sobre o assunto? Perfeito. Há uma sinalização dada pelos espíritos superiores em alguma época que poderia haver este processo. Mas, fundamentalmente, depende de nós, na medida do nosso conhecimento e na medida do nosso empenho em fazer com que isso aconteça. Logicamente que o mundo regenerado irá se transformar por nós mesmos e serão deportados para os espíritos, para os mundos primitivos, aqueles que não alcançarem o seu objetivo. Da mesma forma, serão conduzidos aos mundos regenerados aqueles que já alcançaram essa proposta, essa condição, para o trabalho no amparo àqueles que ainda estão nesta fase, como referimos há pouco. Então, precisar uma data é um pouco temerário. Nós acreditamos que o mundo caminha para isso, nós temos condições para isso, mas depende única e exclusivamente do esforço próprio, do esforço espiritual e do empenho necessário para que nós possamos granjar e alcançar esse objetivo e os mundos regenerados. Obrigado pela resposta. E uma segunda pergunta ainda dentro desse tema, né? Após o planeta passar para a condição de regeneração, você já deu até algumas pinceladas sobre isso. Isso significa que somente pessoas ao bem estarão encarnados? Pois não. Nossa forma de desencarnar vai mudar? A forma de desencarne não mudará. E, na verdade, nós, como pessoas, não poderíamos colocar esse ponto de referência, e sim como espíritos, aonde o amor prevalecerá, aonde o bem se fará presente, e aonde todos nós, em conjunto, dentro da condição de amor ao próximo, de fé e esperança na crença e na justiça divina, estaremos exercitando e fazendo com que o nosso propósito também se estenda a outras situações. Quanto aos mundos regenerados, em função do nosso desenvolvimento intelecto-moral ter alcançado um patamar diferenciado em função do nosso esforço, nós vamos, como dissemos anteriormente, estabelecer alguma relação com a matéria, mas nós certamente poderemos dizer, segundo as informações dos espíritos superiores, um prazo de vida, né, de encarne muito maior, porque não há essa necessidade rápida de ter este processo e esse ciclo, né, quase acelerado para que nós possamos encarnar e desencarnar, viver as provas e expiações. Elas não mais existirão, facultando a todos nós a possibilidade de viver no mundo, como nós já fizemos anteriormente, sem guerra, sem ódio, com amor no coração, com humildade e respeito ao próximo. Obrigado mais uma vez pela resposta. E a terceira e última pergunta, nesse contexto, somos conhecedores que essa é a última oportunidade de pertencer ao grupo de espíritos que permanecerão no orbe. Poderia fazer algum comentário sobre o assunto? Você poderia repetir a pergunta, por gentileza? Posso. Somos conhecedores que essa é a última oportunidade de pertencer ao grupo de espíritos que permanecerão no orbe terreno. Poderia fazer algum comentário sobre o assunto? Nós referimos a este assunto há pouco quando dissemos que o nosso mundo, ou os mundos regenerados, irão estabelecer um processo evolutivo capaz de nos colocar num grau de conhecimento e de atitudes mais condizentes com os princípios básicos de Jesus. Logicamente que não representa uma última oportunidade. Nós sempre teremos a oportunidade de progredir, seja em qual estágio estivermos. Logicamente que o mundo passando por um processo de regeneração, os espíritos que se colocaram de maneira inferior terão que abdicar da sua estada aqui. Como aquele, não é? Que, como fizemos este exemplo, num baile ou numa festa onde veste black tie, ninguém vai ficar de bermudas. Então nós
temos que nos prepararmos para aproveitarmos essa oportunidade e nos colocarmos dentro do nosso mundo e ficarmos aqui. Se não houver necessidade, se não houver essa condição, a misericórdia divina nos proporcionará condições e oportunidade de viver novamente para tantas vezes quantas forem necessárias estivermos ao lado de Deus. Obrigado mais uma vez, Paulo, pela sua disposição, disponibilidade de tempo. Nós é que agradecemos. Tá certo? E nós já encerramos as nossas perguntas e nós vamos deixar agora um tempo para que você possa fazer as considerações finais que você queira, e no encerramento a gente pede que você faça a palestra a prece final para a gente, pode ser? Claro, perfeito. Fica à disposição para fazer os teus comentários, ter alguma coisa que você acha interessante. Claro. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Como nós frisamos no início, quem imaginaria que estivéssemos aqui hoje, através de um aparelhinho, falando para algumas dezenas de pessoas em nome da doutrina espírita. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande termos este objetivo que nos foi proposto. Então, agradecemos a todos os irmãos, desejando que a noite seja uma noite de paz, de tranquilidade, e que possamos ter isso conosco sempre. Nós fizemos algumas anotações aqui e vamos nos propor a ler para ficarmos fiel, né, como mensagem final. Mundos de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, a alma arrependida é que nele encontra a calma e o repouso. O homem ainda estará sujeito às leis que regem a matéria mas experimentará novas sensações. Nesses mundos não prevalecerá o orgulho, a inveja, o ódio, e a palavra amor estará escrita em todas as frontes. Haverá uma perfeita equidade relacionada às condições sociais, se revelando a Deus e tendo que ir a Ele seguindo as suas leis. Então, meus irmãos, não nos preocupemos com o tempo que nós vamos levar para alcançarmos esse objetivo e alcançarmos esse patamar. O que importa é o nosso esforço. Porque se Jesus cobrasse um tempo para cada um de nós, para que nos tornássemos melhores, estabelecendo sanções, caso isso não ocorresse, nós certamente estaríamos em maus lençóis. Jesus é o amor trazido para que nós pudéssemos nos valer dele para empreendermos a nossa caminhada e a nossa trajetória espiritual. Ninguém chegará a Deus senão por ele. Tenhamos um pouco mais de tolerância, um pouco mais de paciência, um pouco mais de vigilância e muito, mas muito mais fé, acreditando no mundo melhor, mas acreditando e trabalhando para isso. E as coisas e as situações começam exatamente na nossa casa, nas relações que temos com as pessoas, sejam elas na atividade pessoal, na atividade profissional, nas nossas relações familiares, das nossas afetividades, enfim. Nós temos condições para isso. Um sorriso, um aperto de mão, nos calarmos diante de alguma dificuldade, elevarmos o nosso pensamento a Deus em oração e prece, que é uma arma poderosa para enfrentarmos as dificuldades, estabelecermos energias positivas diante daquelas que julgamos mais poderosas e que são as negativas, sempre encontraremos um caminho que nos levará a condições mais favoráveis. Modificarmos o nosso quadro de sintonia vibratória é muito importante. Às vezes, as dificuldades se nos apresentam e nós as transformamos numa catástrofe, nós as transformamos numa tempestade capaz de ser intransponível, capaz de ser transposta, mas com a crença em Deus, com a certeza de que chegaremos a algum lugar melhor do que esse que nós nos encontramos, a fim do trabalho, da solidariedade e do amor, isso certamente será a grande arma que
teremos para progredirmos e para não nos deixarmos vencer. É essa proposta que a doutrina espírita traz através do seu ensino científico, filosófico e religioso. É o manancial de conhecimento, é o consolador prometido por Jesus. E nós, como espíritas, devemos nos valer dele, não só para nós, mas para oportunizarmos aos outros também a possibilidade deste conhecimento. Obrigado. Pode fazer a prece final para a gente? Claro. De encerramento? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que estiveram conosco neste momento de paz, de tranquilidade, de harmonia. Que possamos sempre sermos dignos de recebermos essas orientações, esses ensinamentos, esses fundamentos necessários para administrar a nossa vida, para administrar o nosso caminho. Que possamos sempre contar com a valorosa colaboração desses amigos, empenhados nesta mesma sintonia, nesta mesma equidade de sentimentos. Que as dificuldades que estamos atravessando sejam revertidas em oportunidades, para que possamos nos preparar melhor para determos e para sermos protagonistas de um mundo melhor. Deixei, Senhor, que as tuas bênçãos divinas caiam sobre todos nós, pela humanidade que sofre, pela humanidade que precisa passar por isso para se revitalizar, por todos aqueles que estão acamados, por todos aqueles que estão incrédulos, por todos aqueles que estão inconformados, mas também por todos aqueles que estendem sua mão na tarefa misericordiosa do bem, através da sua missão de levar adiante o seu amor, a sua fraternidade, a sua caridade, para que possamos nos valer dela e seguirmos adiante. Muita paz, muita luz, e que assim seja. Obrigado sempre pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Nós é que agradecemos.